Agora eu tô te ouvindo sim. É, que bom, Agora deu cara. certo. Aê! Agora sim, a tecnologia parou de nos atrapalhar. É, acontece. São, né, ossos aí do ofício. Às vezes, tá todo mundo aí, tem muito professor aqui com a gente também. Tá Tem, nesses tem. tempos de pandemia, o que que acontece aí na. Tá todo mundo passando pelos mesmos perrengues, né, todo dia, né, cara? De Exato. ficar. Tá Você sem tá me, som. você tá me Sem ouvindo, som? Marcelo? Eu tô te ouvindo. E você? Tô ouvindo também. Será que a gente tem que pôr o fone? Pô, tá dando eco? Não sei, cara. Sinceramente. Tá muito ruim aí. Vocês estão ouvindo a gente aí? Quem tá aí? Tá com som? Tá ouvindo. É. Tá todo mundo ouvindo. Com som. Som. O Rubens está dizendo que tá sem som. Será que é um problema aí, Rubens? Porque acho que tá todo mundo ouvindo, cara. É, eu tô ouvindo o Marcelo também. O Marcelo tá me ouvindo. Sim, o som tá ok, disse a Maíra. Tem vários ex-alunos meus aí, né? A Beatriz, a Maíra, o Matheus. Tem uma pessoa que o Rubens é meu aluno também. Ah, olha aí. Tem o Augusto, cara, o homem das Augusto vitrines aí. maravilhosas, está aqui conosco também. Grande Augusto. A última, Nosso quem não viu a parceiro de. vitrine dele tem que ver a última aí, que tá uma coisa assim, ó, fino da bola. E o Augusto, nosso parceiro de muitos anos, né, cara? Não, desde, Faz. desde a primeira vitrine. Ele tá com a gente, ele é da equipe, né? Tá com a gente desde o primeiro. Da equipe, O exatamente. banner, o logo, o banner do site, é toda a criação do Augusto aí. Então é O nosso banner, parceiro. o banner que demorou uns 4 anos para eu perceber que eu tava sem óculos no banner, né, cara? O desenho. Então hoje Até você hoje tá eu tô lá. Se vocês entram no banner do Fronteiras, tá lá, eu e o César, nossas caricaturas, e eu tô sem óculos, que é uma coisa que simplesmente não existe, né? Simplesmente. Mas, né, enfim. Cia, a gente tá aqui, então, essa noite, né, para se encontrar a primeira vez aqui no nesse live. Não é a primeira vez, oficialmente, porque a gente fez uma experiência uns dias atrás, né? Mas hoje a verdade. gente estamos aí, final de semestre, né, cara? Um final de Então, semestre atípico. então para a gente começar a live, vamos começar Ah, direito, né? Olá, ah, aqui quem fala é o CA aqui quem fala é o Marcelo Vera. e você está assistindo a primeira live do Fronteiras no Tempo. É um podcast de história, mas também que faz live, né? Enfim, somos nós. Há 6 anos Exato, quase fazendo isso. exato, dia 31 de Quando a julho. gente chegou aqui era tudo mato. Exatamente. O podcast mais antigo de história em atividade. Pois é, cara. E a gente sabe que não é fácil, porque principalmente quando vai chegando no final de semestre, né? Exatamente, né? Apesar desse ano estar um pouco atípico, mas sempre a gente quer começar o ano ou o semestre com vários episódios, chega no final do semestre com muita dificuldade. Mas tá beleza, estamos aí. E quase com 6 anos de história, mas a gente hoje veio falar de um assunto que é muito sério, né? Na verdade, a gente sempre faz isso, a gente tenta falar de assuntos sérios, né, de uma maneira que todo mundo possa entender, né? Então, nós temos um projeto já que está aí há todo esse tempo, graças também muito ao apoio de todos vocês que nos assistem, que nos ouvem, né? Nos assistem agora pela primeira vez, Sim. desde 2014. E, em especial, nosso agradecimento é para todos os padrinhos e madrinhas que nos ajudam, né, no nosso financiamento coletivo lá no www.padrim.com.br Fronteiras no Tempo. Lá existem diversas formas de vocês contribuírem para que nós possamos manter o nosso projeto e para que ele se sustente e a gente consiga lançar os episódios sempre, né? E agora tem outra forma também, né, CA, de ajudar a gente, né? Exatamente. Agora nós estamos também no PicPay. Né? Você pode, quem tem um aplicativo e gosta de fazer
pagamentos, contribuições aí pelo PicPay, você pode procurar pelo nosso perfil Fronteiras no Tempo e, se você puder, enquanto você puder, fazer aí uma doação. Temos as recompensas, né, que as categorias, né, de quem nos apoia. Então, é bem-vindo, né? Porque ajuda a manter, que não tem fins lucrativos, mas ajuda a manter o projeto vivo, né? Ajuda a manter, pagar os editores, né? Para que o episódio seja feito, né? Porque Sim, sim. uma coisa que é bem complicada no vida do podcast, às vezes as pessoas não têm muita noção disso, mas quando a gente grava um episódio, a gente grava ali 2 horas de material bruto, 1h40. E para você tratar, limpar cada 10 minutos de áudio, você gasta 1 hora de trabalho na edição. Né? De material bruto, sem trilha sonora. Sim, A pessoa que edita podcast, assim, é um trabalho bem grande. Né? E muitos podcasts acabam terminando por causa disso também. Né? é verdade. Dá muito trabalho. E a gente tem um editor que é maravilhoso, até mandou um abraço para ele, pro Adriano, e ele que deixa a gente menos chato, na verdade, né? Com certeza. Ele deixa a conversa fluida, tira nossos vícios de linguagem, né? Enfim, deixa tudo maravilhoso, assim, né? Então, temos muito que agradecer a todos os padrinhos, aos editores e todo mundo que esteve com a gente esse tempo todo, né? Bom, sem mais delongas, vamos para o assunto da live hoje, que eu tenho certeza que é isso que vocês vieram saber aqui, né? Não é só para ficar ouvindo nossa lenga-lenga, não. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já falou no episódio número 12, né, CA? O nosso episódio, que foi inclusive o episódio que pela primeira vez o Adriano editou pra gente, que é um episódio que a gente falou sobre fascismo e sobre alguns filmes que tratam do fascismo, né? E esse episódio, esse é um tema engraçado que nós gravamos isso em 2016 e é um tema que nós já naquele momento víamos como importante e depois ele foi ganhando muita repercussão porque muita gente começou a falar sobre fascismo, neofascismo, nazismo de esquerda, né? Que a nossa cloroquina é o nazismo de esquerda, né? Sim, exato. Temos um episódio sobre isso também, inclusive. Também temos um episódio sobre nazismo de esquerda. Enfim. Então hoje nós vamos falar aqui muito rapidamente, retomar algumas das ideias sobre os significados do fascismo, né? Eu estou vendo que tem muitos alunos, ex-alunos aqui, né? Então, mando um abraço para todos eles. Tem alunos meus aqui de Uberaba e também da época que eu estava lá em Guarapuava. Então, muitas saudades de todos vocês aí. Mas é um assunto que para quem estuda história, é muito recorrente, né? Falar dos regimes totalitários que existiram no mundo no século XIX, século XX, né? Então, exato. Então, é uma questão que a gente sempre está falando. E, por conta de muitos fatores que eu não preciso falar para você quais são, né? A gente continua falando sobre isso e com muito medo, né? Por enquanto, a gente pode falar sobre isso bem tranquilamente aqui, né? Espero que possamos continuar. Mas a gente vai começar por onde, CA? Fala aí, que eu tô falando demais. Cara. Começar pelo conceito, né? Exatamente, definir o conceito, porque tem uma coisa que a palavra fascismo e os seus adeptos fascista, né? Quer dizer, o adepto ao fascismo é o fascista. Ela acabou, nos últimos anos, se tornando uma palavra corriqueira, né? E, muitas vezes, esvaziada do seu significado histórico. A gente deve, e aí é uma coisa que a gente gosta de trabalhar do ponto de vista da história, é mostrar que o que a gente chama de fascismo, e que a gente vai tratar aqui do fascismo histórico, é um conceito que tem delimitação temporal. Ele pode ter elementos que podem se repetir ou que aparentemente são análogos, mas o conceito do fascismo, quando a gente trata, e o historiador não é muito de criar conceituação, né? Inclusive, você vai achar você acha no dicionário de conceitos históricos, por exemplo, no dicionário de política você vai achar o conceito, mas quando a gente está falando do processo histórico que envolve o fascismo, que é o fascismo italiano e o nazifascismo alemão, a gente pode situá-los no tempo e no espaço. Então, primeira coisa, o fascismo é histórico, Itália e Alemanha. Porque a gente vai ter regimes autoritários
em Portugal, na Espanha, no Brasil, a partir de 37. Na verdade, desde 30 já começa bem autoritário, né? Já 30, estava, né? 34, muito autoritário. 37 é autoritarismo escancarado, na ditadura do Estado Novo. Só que eles são movimentos históricos que são caracterizados de outra forma. O fascismo histórico é demarcado como um fenômeno social e político que acontece nos anos 30 e 40. Na Itália começa antes, ainda na década de 20, mas vai até o final da Segunda Guerra Mundial, na Itália e na Alemanha. Isso é importante a gente marcar, né, que nós tratamos de um conceito de algo que aconteceu num determinado contexto, né, que foi nesse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, que, é claro, tem algumas raízes, tem muitas raízes, na Alemanha e na Itália, anteriores até a Primeira Guerra, mas que vai florescer depois da Primeira Guerra por conta da crise econômica, da humilhação que esses países, que esses povos sentiam, né, depois da guerra, da falta, por exemplo, de uma liderança geral, né, da falta de perspectivas, da desconfiança que as pessoas tinham com relação aos valores da democracia liberal. Você tem um caso na Alemanha, que depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão acaba, a monarquia acaba, e eles entregam a Alemanha em frangalhos para os republicanos, né? Então vira uma república e eles assumem todo o ônus da guerra e acabam assumindo todas a culpa, né, pela forma como a Alemanha saiu da guerra, pela forma como a Alemanha se configurou. Enfim, então é um conceito do fascismo histórico justamente porque a gente está falando desse período localizado, o que não quer dizer que outras regiões nós não tenhamos a existência de regimes autoritários, como o CA falou. Isso é muito importante. A gente teve um momento em que é preciso a gente fazer assim, entender que autoritarismo é diferente de fascismo, né? E muito importante também, nem todo fascista, nem todo regime autoritário é fascista. Né? Sim. Apesar de guardar. O fascismo é um regime autoritário. É um regime autoritário, não tem como, exato, não tem como, não, é inerente, né? Então a gente tem todas essas parcelas, todas essas características. É por isso que a gente vai falar desse fascismo na Itália e na Alemanha. Aí fica a grande questão, porque a gente sempre usa fascismo como xingamento. E eu espero que continue sendo um xingamento, porque daqui a pouco eu tô vendo que vai ter gente que vai começar a bater no peito falando que é fascista, né? É terrível isso, né? Não era para ser... Era para ser cômico. Quando a gente gravou isso em 2016, a gente até fazia piada com isso, né? Exato. Mas eu já não sei. Infelizmente... Uma piada com um sorriso amarelo, assim, bem complicado, porque... de nervoso. Nós vamos elementos mais adiante, nós vamos explicar algumas características do fascismo, né? Algumas podem até ser análogas, né? Mas é um processo histórico diferente. Né? Sim. E aí, então, essas pessoas, hoje em dia a gente observa, né, para essas características que a gente vai falar, e aí acaba fazendo uma relação com o presente, que é importante, é interessante, mas aí entra nosso papel, né, de historiador, que é justamente tentar entender os fenômenos dentro dos seus contextos, lá, como eles aconteceram, para poder, inclusive, entender o que está acontecendo hoje em dia, né, aqui no Brasil e no mundo como um todo. Bom, mas partindo então para essas características aí, né, CA, já que você deu a deixa, né, vamos falar exatamente aí o que é esse regime fascista, o que caracteriza esse regime fascista, né? E das primeiras características é justamente que ela é um regime autoritário, ou seja, não existem liberdades, né? Estou simplificando aqui o conceito de autoritarismo, né? Mas basicamente é isso, e existe um poder que obriga as pessoas a cumprir, a fazer tudo. E aí, então, nesse regime autoritário, existe um monopólio da representação política por parte de um partido de massa e que é organizado hierarquicamente. Então, é um partido único, evidentemente, e esse partido ele tem uma
com uma ideologia, né, um conjunto de ideias, com uma visão de mundo que prega a unidade dessa massa, né? Então, por isso que muita gente, os historiadores identificam o fascismo como um fenômeno dessa sociedade ligada às massas, e vai dirigir, vai manipular, vai ordenar essa massa com um objetivo, seguindo essas ideias que eles acreditam ser as que vão levar o país ao auge, né? A se tornar uma grande potência. O que mais, Cé? Exatamente, né? E esta ideia, né, então, de um partido único, de massa, aquele que lidera, e aí vai ter uma característica, por exemplo, que se cria identidade a partir da uniformização dos seus membros, né? Quer dizer, os fascistas, o elemento análogo no Brasil, que eram os integralistas, eles usavam o verde oliva, né? Os membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, eles usavam uma roupa caqui com o símbolo da suástica, né? Os fascistas italianos usavam o preto, né? O facho, aquela coisa que não se rompe. Opa, eu tô com a câmera, né? Não posso pôr a mão na frente. E também, né, você vai ter um líder, uma figura que vai ser carismática e pela sua poder da oração, né, da oratória, não da oração, da oratória, ele acaba sendo representado dentro de uma ideia de criação do grande líder. O líder, ele tem o poder carismático? Tem, mas há uma construção desta figura por meio de veículos de comunicação de massa que levam ele a exaltar as qualidades nacionais. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, um dos motivos da Primeira Guerra Mundial foi o nacionalismo que estava se exaltando. Quando essa Primeira Guerra Mundial termina, o Woodrow Wilson acreditava que os seus 14 pontos para a paz haveria, dentro de um cenário internacional, um equilíbrio entre as nações. Só que lê do engano, né? Esse sentimento nacionalista que já vinha aí há anos sendo implementado, na voz desses líderes, voltam com muita força, né? Sobretudo porque eles olham para o passado recente e falam essas liberdades individuais, que é a segunda característica, né? Essas liberdades individuais que eram pregadas aí pelos liberais, embora, quando a gente fala dos liberais do começo do século XX, não confundam eles com necessariamente progressistas, que querem que as liberdades individuais sejam para todos na sociedade. Tinha que ser do sexo masculino, né, ter propriedade e ser cristão, né? Quer dizer, isso é o pensamento. Esse pensamento vai estar no Ocidente, né? Então essa é a ideia do liberal. Querem uma liberdade política, eles não são necessariamente abertos. Tanto é que o voto feminino demora a aparecer, mas isso não é nem um tema que a gente vai tratar aqui. Mas mesmo essa ideia limitada de liberdade individual é desprezada pelos fascistas, que também olham para o outro lado e dizem, olha, a liberdade individual não nos serve e também essa coletividade socialista também deve ser execrada. Então, a segunda característica é o desprezo às liberdades individuais propostas pelo liberalismo, ao individualismo liberal, sobretudo, né? Porque eles vão falar que as classes devem se colaborar uma com a outra, em oposição à não existência de classe, teoricamente, proposta pelo socialismo. Exatamente. Então, isso é uma coisa que parece meio óbvia, mas causou uma confusão gigante, né? E causa ainda hoje, né? Que é essa de associar o nazismo com posições de esquerda, né? E eles têm como um dos seus princípios fundantes esse que você acabou de falar, que é ser totalmente contrários aos comunistas. Inclusive, quando acabou o fascismo, se é que acabou, né? Nós tivemos uma das linhas que tentou explicar o que aconteceu, que era marxista, né? Falava um pouco do fascismo como uma forma de tentar usurpar da classe operária o seu direito ou a sua força de luta que poderia levar, né, uma organização por direitos e possivelmente a revolução. E então o fascismo ele é totalmente contrário a isso, né? Além de ser também um regime baseado em uma outra característica, ser militarista e ter como um dos seus objetivos a expansão imperialista, né? A construção de um grande império. Com isso,
né, tornando aí o seu país, né, o país onde na Itália e Alemanha, né, grandes potências. Internamente, toda essa organização hierárquica, toda essa ideologia, ela não aceita divergências, né? Então, se você tem um líder carismático que não precisa ser carismático no sentido de... Mas é um líder, né, que é cultuado, que é transformado em alguém que deve ser seguido em todos os seus exemplos, que está presente em todos os dias dos cidadãos, né, como se ele fosse uma aura ali, um fantasma que está ali observando tudo que você faz. Esse líder ele não aceita divergências. Então, outra característica dos regimes fascistas, né, é justamente o de não existir oposição, né? Não tem... se você discorda do líder, bom, você é comunista, né? Sim, Discordou, exato. imediatamente você virou comunista e imediatamente você é eliminado. Eliminado. Não existe espaço para meio tempo, para conversa, né? Eliminado por meio da violência, lógico, torturas, perseguições, né? Não existe, não há, né, nenhum tipo de diálogo. Tem que aceitar e participar daquele regime. E tem uma característica interessante, né, Beraba, que os regimes fascistas, né, o nazifascismo, ele vai manter sempre a massa mobilizada. Sim. Né? Sempre a ideia do movimento, da mobilização, de organizações sociais que sejam alinhadas ao governo o tempo todo. Né? Quer dizer, e aí tinha-se uma visão muito funcionalista, a gente pode dizer assim, né? Em que sentido? Uhum. Que cada membro da sociedade estava ali cumprindo a sua função por um coletivo. Porque você despreza o liberalismo, o individualismo, quer dizer, esse individualismo exacerbado não serve. Só que essa coletividade não é uma coletividade que necessariamente seria igualitária, né? Pelo contrário, ela é hierarquizada, ela está numa hierarquia. E cada Uhum. peça dessa cumpre uma função para manter a nação, a pátria, a coletividade viva, pujante. Né? Então isso é importante. Massas mobilizadas o tempo todo, por meio do aparecimentos do líder, de seus discursos, né, da propaganda em torno dele. Isso que você falou é muito importante, propaganda, né? Então, o fascismo ele surge num contexto em que as comunicações de massa também estão se tornando cada vez mais expressivas. O rádio, especialmente, o cinema. E isso é utilizado. Essa propaganda ela se torna uma ferramenta muito importante desses regimes, justamente para perseguir os opositores, criar um inimigo. Né? Então você cria o fantasma do comunismo. Né? Os comunistas estão vindo, eles comem criancinhas, eles são malvados, eles são ateus. Né? No caso da Alemanha, a perseguição aos judeus exacerbando um antissemitismo que vinha, enfim, que sempre existiu ali naquela região. E toda essa mobilização em torno, essa mobilização da massa vai acontecer muito por conta também do uso dessa máquina de propaganda, né, que se torna uma peça então fundamental na consolidação desse regime. Né? E outras características, uma das que também é importante, justamente por meio dessa propaganda, esse regime ele vai fazendo com que o Estado e o líder as imagens dele se fundam, né? Então, e o partido também. Então, como se o partido, o líder, o Estado fossem a mesma coisa, né? E ele vai se tornando cada vez mais presente no dia a dia dos cidadãos. Né? Ele está ali todo o tempo, ele cuida de diversas questões econômicas, culturais, políticas, né? Então, ele está sempre presente no dia a dia dos cidadãos, né? E a figura do líder está sempre ali. Para dar um exemplo histórico, né, você tinha, por exemplo, a ideia de que se o alemão tinha alimento na mesa era por causa do Führer. Né? Então, quer dizer, as coisas chegavam... Então, você mistura, né? Quer dizer, você tem lá a campanha, o Hitler até faz um discurso da campanha de salvação do inverno, né? Até teve um spin de notícias que eu li esse discurso, né? Do Hitler. Eu li 3 discursos, né? Eu li o do Mussolini, o outro do Stalin e do Hitler, né? Que são características do nazifascismo e o socialismo stalinista autoritaríssimo também, né?
Uhum. Então, isso também entra, mas não são a mesma coisa. Né? Quer dizer, para a gente não achar que... Então, nós temos um episódio só sobre isso. Né? E dentro da Alemanha, agradecer-se ao Führer por ter alimento. Ou seja, ele não só é o grande líder político, mas também ele é o provedor. Quer dizer, o Estado se mistura à figura do líder, se mistura ao Partido Nacional Socialista ou nazista, né? E aí ele vai, então, prover como um todo. Ele vai ser o que alimenta a sociedade, né? Exatamente. E esse regime, então, ele vai, durante os anos 20, no caso da Itália, desde 22, ele vai ganhando força, né? Uma Itália que está tentando também se reconstruir da guerra, e que tem um movimento dos operários bastante expressivo, né? Você tem uma burguesia bastante insatisfeita também com os rumos que o país vinha tomando. Enfim, existe um clima, né, para que esses grupos vão adquirindo cada vez mais expressividade na sociedade, mais aderência social, né? E, inclusive, uma das explicações para a ascensão do fascismo é de uma linha psicológica, né? Que tenta dizer o seguinte, que os fascistas eles apelam para o que se poderia dizer assim, os instintos para as frustrações da massa, né? Então, dizer assim, que as pessoas, todas essas frustrações, esses desejos, esses instintos da população seriam atendidos, ou são... o discurso desses fascistas, eles direcionam o discurso para o atendimento dessas frustrações, mesmo que de forma seja só retórica, né? Então eles vão falar sobre nós fomos humilhados, os humilhados serão exaltados, né? Alguma coisa assim. A Itália acima de tudo, Deus acima de todos, alguma coisa assim, sabe? E isso Era o lema, né? Deutschland, né? Então, pois é. Isso, então faz com que as pessoas se sintam parte, quer dizer, elas estão perdidas, não existe. Aí é a cultura do salvacionismo, né? Ó, eu sou o caminho, eu vou dizer o que vai acontecer. Né? E aí essas pessoas que foram também, né, colocadas numa situação em que elas não sabem direito qual caminho seguir, porque aí você tem uma multiplicidade de caminhos, tem muita gente dizendo o que fazer, nenhuma tá apontando um caminho fácil, por assim dizer, né, porque você precisa reconstruir toda a Itália, toda a Alemanha. Aí vem alguém e diz assim, não, mas a solução é essa, é fácil, olha, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, e nós estamos do lado da justiça, da verdade, e a verdade nos libertará, e o trabalho nos libertará, alguma coisa assim. Né? Sim, e aí as pessoas estão seguindo isso porque é justamente aí dentro dessa linha psicológica que tenta explicar a ascensão do fascismo, é o que vai dizer que todos esses sentimentos, até um aí que a Sheila Chumbin falou do messianismo, é assim então, né? A pessoa se diz o Messias, né? E aí, a gente tá dando um monte de indireta aqui, né? Mas nem precisava, porque todo mundo entendendo do que a gente tá falando. A gente começa a ler as características, né? As características e fica do regime, né? Mesmo que sim, seja como farsa, né? Eu queria que te continuasse com piada. Bom, mas e aí então esses indivíduos vão sendo levados, né? E de uma maneira difícil de explicar racionalmente, né? Acho que é bem por aí. A aderência, a força desses movimentos também está ligada a esses apelos emocionais. E a gente pode pegar, por exemplo, nessa questão psicológica, né? Há também a ideia de você estar dentro de algo que é coletivo, que é um movimento que é maior do que você. Né? Inclusive, se você não... Muito provavelmente você está aqui conhece o nosso podcast, né? Fronteiras do Tempo. Né? Mas para quem ainda não sabe, nós recentemente lançamos um episódio sobre Getúlio Vargas. Né? No segundo episódio, nós lançamos um sobre a Revolução de 30. A gente fala do movimento tenentista, das crises republicanas dos anos 20. Falamos ali então da chegada do poder no Vargas. E no último episódio, recém-lançado, lançamos na terça-feira agora, nós falamos sobre o governo provisório, né, quando ele tomou o poder, depois do seu governo constitucional, a gente para justamente no golpe que dá origem ao Estado Novo. E uma coisa que a gente comentou nesse episódio é que quando a gente está à distância,
esses líderes representam o grande mal. Houve uma construção do cinema em torno do próprio Hitler, por exemplo, encarando ele como o grande mal. Só que lá nos anos 30, eles não eram vistos dessa forma, em seu próprio contexto. Né? Ou seja, e por quê? Porque o autoritarismo era uma solução que as pessoas acreditavam como uma solução viável. Muito diferente do século XXI, que a gente sabe que ainda a maioria das pessoas acreditam que o autoritarismo é a pior solução. Né? Vamos esperar que sim, né? Que seja a maioria. Que a maioria ainda acredite, né? Talvez a maioria silenciosa, não sei, talvez a gente pode ter essas características. Né? Mas nos anos 30, quer dizer, eles eram líderes de Estado. Né? Sim. A América Latina tinha relações muito fortes comerciais com a Alemanha, com a própria Itália. Você tinha ideias, né? E aí, isso vai mudar ao decorrer da Segunda Guerra Mundial, né? Você tem impactos no Brasil, quando o Brasil declara guerra ao eixo, né? Então, clubes de futebol que eram da colônia italiana, os Palestras Itálias, né, de São Paulo e de Belo Horizonte, mudam seu nome, né, para símbolos nacionais. Isso a gente falou em outros episódios, né? O Palmeiras, o Cruzeiro, né? Eram clubes da comunidade italiana e não necessariamente os italianos que viviam aqui tinham qualquer ligação com o regime fascista, né? Mas como você cria um inimigo, né? Então você tem que transformar. E você criar um inimigo externo, você criar um inimigo que é nós somos aqui, somos um grupo, somos unidos. Os outros são ruins, não são do bem, de bem. Né? Então, essas pessoas devem ser excluídas do jogo, elas devem ser eliminadas, tem que ir para a Praia Vermelha, né? Não devem ser entre nós. Então, você cria um inimigo constante, aquele que quer, por meio das suas políticas liberais, do seu individualismo exacerbado, destruir os valores da nação. Bem lembrado, C.A., porque uma outra característica desses movimentos é essa reinvenção do passado, e invenção de tradições, né? Então, quer dizer, eles começam a falar de um passado glorioso. Sim. Porque antigamente que era bom, não tinha bandido na rua. O grande Reich, o grande momento de da Alemanha. Na Alemanha foi exatamente isso. Na Alemanha foi isso. Quer dizer, os alemães foram lá na Idade Média falar de uma coisa super ancestral, né? Como disse o André Luiz, um passado mítico, né? O passado de ouro, né? E antigamente que era bom, né? E aí nós precisamos... comentou também que era a necessidade de figura de um inimigo também. Né? Figura de inimigo, exatamente. E aí justamente esse passado de ouro foi destruído por esse inimigo, que é imoral. Né? Ele destruiu a família, ele destruiu a nossa unidade, destruiu a nossa economia, nos vendeu, né? Nos entregou para o inimigo externo, qualquer coisa assim, né? Que acaba colando por todos aqueles fatores que eu falei para vocês, né? E também porque oferece a resposta fácil, que é essa. Se tem o inimigo, basta a gente eliminar o inimigo, lutar contra ele, acabar com ele, nós vencemos a guerra e nós voltamos àquele passado de ouro. Né? E aí, então, esses grupos, eles vão criando essa realidade nessa, digamos, consciência dessa massa, né? De que há um inimigo, de que eles são ruins. Tem um filme muito interessante que concorreu ao Oscar ano passado, que se chama Jojo Rabbit, que eu recomendo que vocês assistam. E é um filme que é interessante porque são crianças nazistas, e um pouco como elas interpretavam aquilo, como elas viviam aquilo, né? E aí eles sempre ficavam com aquela coisa de que os judeus, eles conversavam assim, os judeus, que eles são maus, eles têm chifres, né? E o filme brinca com isso o tempo inteiro, brinca no sentido assim, que faz um jogo lá no enredo com isso o tempo inteiro, e fica muito claro como que o menino principal do filme tem dificuldade em separar, porque é evidente, desculpe um pequeno spoiler, mas é evidente que ele conhece uma pessoa que é judia, e aí ele fica naquela contradição assim, mas cadê seus chifres? Como é que você vê que me matar, você vê que... Então é difícil a gente imaginar, mas nem tão difícil, porque é por causa da força dessa propaganda, desse discurso, que vai fazendo com que essa pessoa acredite
que aquela, acredite assim, sem pestanejar, que aquilo é realidade, né? Que aquelas pessoas são ruins, são inimigas, elas estão te fazendo algum mal, mesmo que sejam pessoas que conviviam ou convivem com você há muito tempo, né? Sim, exato, né? E aí, até lembrei de uma história, né? Tem comentários, nós vamos ler as perguntas de vocês, vamos bater um papo, né? Porque é difícil, gente, a gente nunca fez isso, então ler todos os comentários e falar o que a gente programou, a gente tá num esquema meio aula ainda, você até botou roupa de professor aí. Eu tô estilo apresentador de telejornal. Então, eu nem fui roupa de professor, se eu soubesse que era um evento formal, mas aí a gente não consegue ler, mas a gente vai lendo aos poucos, calma que eu vou comentar tudo. Diga aí, Cia, desculpe te interromper. Não, imagina, né? Só para o comentário que as pessoas estão escrevendo é bem legal mesmo. Um dos motivos da gente fazer isso, né, é para tomar contato com quem nos ouve, né? Sim, nesse período de quarentena, os nossos alunos também, que querem nos ver, querem conversar, tratar até de outros temas, né? Não só os nossos ouvidos, mas que a gente conhece. Nossos colegas também, eu tive aqui, não sei se estão aqui, 2 ex-colegas, o Fábio e o Elvio, agora entrou a professora Sandra aqui também, ex-alunos, turma de 2012 da Unicentro, lá do Paraná, uma galera tá aí. E desde já, muito obrigado por estar aí ouvindo. Orientandos de TCC. Orientandos de TCC estão aí também, o Maico, a Maíra, enfim. Tá certo. Tem um pessoal bacana, muita gente, né? E que tá aqui com a gente. E eu tava lembrando, você tava contando essa história, e eu lembrei de um caso que você falou do Jojo Rabbit. E nós temos um historicidade que a gente recebeu o Davi Perim, o Gabriel Davi Perim, que é um professor de história e que contou a história, escreveu um livro chamado Uma Estrela na Escuridão, que ele traz o relato do senhor Andor Stern. Andor Stern, ele é o único brasileiro que sobreviveu aos campos de concentração da Alemanha nazista. Ele tem família húngara, austríaca, se eu não me engano. Ele estava com a família passando um tempo lá e viu o regime. Ele foi para um campo de concentração. E ele estava fazendo um trabalho forçado, ainda um garoto, 17 anos. E aí ele estava com muita fome. E aí tinha um menino alemão, o Gabriel contou essa história pra gente, tá aí no livro dele, eu tenho um livro maravilhoso, emocionante. E aí ele vê o menino comendo uma maçã, e ele tá trabalhando há dias sem comer, numa construção de uma ferrovia. Aí ele vai, pede a maçã pro menino, e o menino pega essa maçã, joga a maçã no chão e pisa sobre a maçã, né? Porque ele tava com a marca, né? Ele tava com aquela roupa, tava com a estrela de Davi no braço, porque ele era um judeu. Né? Muito provavelmente, e aí tem uma coisa que é muito interessante também desses regimes autoritários, que você tem uma preocupação com a infância, com a criança. Né? Todo mundo se preocupa com as crianças, mas as crianças são colocadas, então, pelo discurso autoritário como as primeiras vítimas. Então é ela que a gente tem que salvar. Né? Isso aparece, por exemplo, em 1984, no romance de George Orwell, das crianças espiãs, né? Das crianças que denunciam. O próprio Jojo Rabbit vai trazer isso, né? De que vai incutir na criança formas de controle social da própria ideologia que vem por... Como você está no controle do Estado, né? Esses regimes autoritários assumem o controle do Estado, eles vão assumir o controle sobre as políticas educacionais. Então, o conhecimento que passa a ser trabalhado, aí sim é um conhecimento ideológico, aí sim é um conhecimento doutrinador, porque ele quer fazer com que a lógica da educação siga a lógica do Estado, a lógica do partido, a lógica do regime. Exatamente. E essa lógica vai formar, então, crianças que vão crescer dentro dessa lógica. Eles vão reproduzir a violência do discurso do regime sem ter necessariamente condição daquilo que elas estão fazendo. Como uma criança vê uma outra pessoa passando fome, porque ela é judia, ela não merece qualquer tipo de consideração humana. Só que não tem muito essa dimensão, né? Como o pessoal está comentando aí, escola sem partido, né? Que é a escola mais com partido que existe. Exato. É impossível não fazer associação. Eu perdi aqui a Virgínia, né? Ela fez um comentário aqui, né? Associando as nossas questões atuais, né? Porque você tem a ascensão do fascismo na Itália, na Alemanha, contra o inimigo comum, né? Que são os judeus, os comunistas, e aqui no Brasil uma certa a tentativa de transformar as pessoas de esquerda em inimigos, fala-se de uma ameaça comunista de novo, evidentemente fantasiosa, né?
E também com relação a tudo que é diferente, né? Tudo que é diferente. Alguém em algum momento comentou, né? As minorias têm que se adequar, senão elas estão fora. Então, existe no nosso regime, né, que está caminhando para se tornar um regime, muitas características, infelizmente, que podem ser feitos paralelos com o que aconteceu na Itália e na Alemanha dos anos 20 e 30. Isso é muito angustiante, é evidente, porque a gente vê a coisa acontecendo, mas a gente é obrigado a dizer também que não é a mesma coisa, né? É evidente, não é a mesma coisa, não dá, seria anacrônico dizer, olha, porque a história se repetindo, a história não se repete, não é a mesma coisa. É por isso que é muito difícil para os historiadores conceituarem, né, e trabalhar com um conceito fechado que vai se aplicar àquela realidade, porque depende dos contextos que está acontecendo. Eu acredito que o mais correto é a gente pensar em um conceito de autoritarismos de direita, e aí tentar, a partir daí dessa ideia de diversas formas de autoritarismo de direita, tentar encaixar o salazarismo, tentar encaixar, ou também chamar de neofascismo, né, como disse o André Luiz, também é uma possibilidade. Chamar de e pensar outros regimes que também são autoritários, né, e que são diferentes do fascismo, desse fascismo histórico. Então assim, né, muito angustiante. Mas é uma questão, né, Cia, que até a gente estava conversando antes, quando a gente estava montando essa live, porque fala de fascismo, a relação com o Brasil atual é evidente, né? A gente precisa explicar isso para vocês. Então essa angústia toda faz com que a gente olhe para o passado, tente entender que foi esse regime fascista e tente interpretar o que está acontecendo. E fica a pergunta, né? Que é a que a gente estava fazendo até outro dia, entre nós dois, né? O fascismo, nós estamos vivendo um regime fascista, o fascismo está chegando aqui, né? Eu não pretendo responder essa pergunta aqui hoje, né? Não tenho essa pretensão, não. Não acho que é uma resposta simples e a gente tem que tomar todos esses cuidados, né? A Sheila Chumbim está até falando aqui, né, de que as características são similares, são trágicas, né, apesar de não ser a mesma coisa. Enfim, o André tinha falado. Perguntou se a gente conhece o livro O Filho do Século, do Antônio Skurati, que trata da ascensão do Mussolini. Eu não conheço, passei a conhecer agora por essa indicação, vou procurar. Saber desse texto aí, porque eu não conheço mesmo, né? Também não provavelmente conheço. Deve ter o ovo da serpente, né? Acho que a gente pode... estava escutando até um outro programa de um colega de trabalho, um podcast chamado Quarentena Global, do Daniel Coronato, e é interessante porque tem uns cruzamentos, né, também, que é feito lá pelo convidado, que ele fala assim que a gente tem, e eu achei curioso também essa perspectiva, eu não tinha parado para pensar nisso também, mas ele falou que a gente está muito mais próximo de alguns governos do Oriente Médio também, que são governos que são militarizados e altamente religiosos, né? Então, que misturam o discurso religioso ao discurso do Estado e com militares em altos postos do Estado. Eu falei, caramba, faz todo sentido, né? E a gente está se alinhando internacionalmente, né? Sim. Aos países que seguem os regimes teocráticos também, né? Isso é uma questão que a gente pode pensar, porque não é só... obviamente que é uma análise que merece ter, deve ter mais refinamento, né? E para a gente pensar sobre isso, né? Também, que são várias características, né, dentro dessa alta modernidade que a gente vive. Porque isso é um pouco, não é um preciosismo assim, de não querer chamar de fascista e tal. Eu acho que é o seguinte, assim, pessoalmente, pensando enquanto cidadão, que eu não sei se as pessoas considerariam assim tão de bem, mas como cidadão brasileiro, pensar, eu posso, na minha posição política, chamar de fascista quem eu quiser, e falar, fulano é fascista mesmo, é fascismo. Eu acho que não... Na luta... Eu não quero viver num regime autoritário, então se eu tenho que lutar contra alguém que está querendo me impor um regime autoritário, eu vou chamar do pior nome para mim que existe, que é esse, fascista, né? Então eu entendo que a gente tem falado muito sobre isso, sobre o fascismo, e apontado as características do fascismo no Brasil hoje,
dentro dessa perspectiva da luta política. Mas é lógico que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai fazer uma análise do ponto de vista científico, histórico, né? E observar. Eu tenho dificuldades, inclusive, para, por exemplo, caracterizar o Getúlio como fascista, né? O regime do Estado Novo como fascista. Que é uma pergunta, quem ouviu o nosso episódio último, que nós lançamos terça-feira, sobre o Vargas, e a gente falou como ele, no governo provisório, perseguiu opositores, começou um processo de reestruturação política da República, retirou todos os deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, todo mundo foi retirado dos cargos, né? Ele começou um processo de transformação muito grande, né? Dentro daquilo que até o CA falou mais cedo. Muitos dos seus aliados achavam que era só assim que era possível fazer a reforma, as reformas estruturais necessárias para o Brasil se modernizar, né? E aí a gente falou, depois ele se aproximou dos fascistas brasileiros, né, que eram os integralistas, e ficou aquela questão, né? Se ele é fascista, se não é. E a gente ainda vai falar mais sobre isso no próximo episódio que a gente for falar sobre o Vargas, né? Porque eu acho que vai sair no feed, mas... Não é o próximo. Mas vai sair coisa do integralismo próximo aqui, tá? Agora, em breve. Isso, em breve a gente tem uma entrevista com um especialista de integralismo também, que é um movimento interessante de se conhecer. E aí a gente fica, não dá para simplesmente transportar. Aconteceu no mesmo período que aconteceu na Europa, na ascensão do fascismo. É difícil, não é simples essa transposição e dizer, não, o Getúlio era fascista, era um regime fascista. Um regime autoritário, né? Com certeza, uma ditadura. E aí a gente tem que pensar, tem que tentar equilibrar a nossa análise para que a gente possa compreender esses diferentes contextos. Eu acho que assim é mais seguro desse ponto de vista, né? Da análise historiográfica, assim, né? Uma análise mais que se pretende mais séria, vamos dizer. O Arthur complementou o comentário dele, né, do livro, né? Vou até tomar a liberdade de ler aqui, né? Ele disse assim, o Gregório do Vivier gravou um podcast, vídeo, com o Bruno Torturra, no começo do ano, sobre o livro. Disseram que as semelhanças com os dias atuais são incríveis, inclusive na politização das milícias, né? É o Ovo da Serpente. O Ovo da Serpente, para quem não conhece, um filme do Ingmar Bergman, que assim... Eu não vou dar nenhum spoiler. Assista o filme, se passa na Alemanha, né? E assim, você não percebe qual que é do filme até que ele te revela o que ele está falando. E aí você percebe tudo que está ali, né? Quer dizer, a gente talvez estejamos vivendo aí, tem elementos desse autoritarismo aí, talvez as sementes estejam lá em 2013, né? Que estão aí até antes, né? Mas que foram germinando e foram aparecendo aqui no Brasil, né? Mas o negócio que o Beraba falou que é importante, né? É justamente quando a gente traz a historicidade, né, do termo que a gente usa como fascismo hoje, é importante que a gente tenha essa compreensão, né, que dentro da historiografia, né, dos trabalhos dos historiadores, quando a gente olha para o fascismo, né, a gente aborda o fascismo de uma perspectiva histórica. Né? Quando a gente vai tratar dos nossos dias, a gente pode ver semelhanças, ver características, mas tem que criar um outro conceito ali, uma outra ideia para interpretar, porque tem outros elementos também, né? Não é só, não é o mesmo período histórico, né? Não é o mesmo contexto histórico, né? A gente não está vivendo num contexto histórico que não há instituições que se alinhem automaticamente a linhas autoritárias, né? Ou que as pessoas aceitem constantemente ou de forma automática, que entre nessa onda, né, e abrace a ideia mesmo como a única solução para resolver os nossos problemas. Né? Isso eu estou falando como uma responsabilidade assim, de professor e tudo, mas cá entre nós, essas pessoas são muito cretinas, pode chamar elas de fascista, de cretino, de verme, fiquem à vontade que elas merecem isso e pior, merecem mais, né, porque, então, enfim... vamos refletir, evidente, sobre essa história, né, e vamos pensar também como é que a gente está aqui hoje em dia. Sim. Mas sabe uma coisa que é engraçado? Que, assim, obviamente que eu não estou falando que é uma coisa boa, né? Que não estou necessariamente elogiando, mas quando você olha esse movimento histórico, eles tinham um escopo intelectual ali que tinha refinamento. Né? Quer dizer, embora a gente saiba que esse refinamento intelectual é uma coisa extremamente... Mas tinha alguma coisa que não era tão... Era muito mais pensado. Você pega, por exemplo, o integralismo brasileiro, né? Você tinha uma figura como o próprio Plínio Salgado, o Miguel Reale. Tinha um aporte intelectual.
tinha um porte intelectual. Não estou falando que Sim. era bom necessariamente. Não, eu sei. Era absurdo, era bizarro. Mas ele tentava explicar de alguma forma, né? O que você está querendo dizer é que as pessoas, que esses nossos fascistas aqui são idiotas. É isso. Exatamente. Vamos lá, Bera, vamos lá. Não, tô brincando. Que é uma coisa assim que é muito maluca, né? Quer dizer, traz as teorias mais malucas. Mas, assim, a ideia de falsear a realidade também é muito presente nos... Sim, de você tentar reconfigurar a realidade socialmente, né? Falseando-a, né? E falar dando do outro passado. sentido para ela. Tomando o passado, né? O controle Isso, do passado é fundamental, né? E eu tô vendo que tem muitas estudantes de história aqui ouvindo a gente, né? Professores também. E a gente está vendo esse debate em torno da história e não é à toa, né? Porque a história tem um poder muito grande para essas pessoas. Existe um desejo muito grande dessas pessoas que estão tentando instaurar esse regime aí no Brasil, de mudar a história do Brasil e recontá-lo. Daqui a pouco nós vamos chegar no bicentenário. Eu estou há muitos anos falando para os meus alunos, vai chegar o bicentenário da independência e vai ser um negócio complicado, vai ser um período interessante para ser estudado, assim, a comemoração do bicentenário do Brasil, porque eu imagino que vai ser totalmente vai ser ressignificado todo esse passado aí da independência, Dom Pedro. Em certa medida já está sendo, né? Tem até novela com Dom Pedro II, herói, né? Era para ter, mas aí por causa do coronavírus a gente acho que foi adiado, não sei, porque eu não acompanho a televisão assim nesse nível, né? Só queria dizer que chegou aí, agora na live, não sei se está aí ainda, né? O Marcos Sorrilha, que esteve com a gente em muitos episódios aí, professor da Unesp Franca, e que tem muito mais propriedade que a gente, inclusive, para falar sobre tudo isso, né? Que é um grande conhecedor de história política, de ciência política também. Então, um salve aí. Muito obrigado por ter vindo aí, Marcos. Exatamente, né? Já participou de vários episódios conosco, já deu entrevista na Historicidade. Apesar de nazismo de esquerda, ele está conosco também. Também. Estará conosco também em outras oportunidades, né? Uhum. Muito em breve. Muito em breve. Ô, Cea, eu vou dizer um negócio para você que é importante, cara. Eu tô satisfeito. Eu acho que a gente falou bastante do conceito do fascismo, deu para as pessoas entenderem. Agora a gente está aqui uma conversa tá muito boa, porque não é porque eu te conheço há 20 e poucos anos, mas assim, é sempre bom conversar contigo, né? E eu tô vendo o tempo passar, mas a gente está ocupando muito tempo dos nossos espectadores aí também. Considerando que a gente cumpriu o nosso objetivo, eu acho que está quase na hora da gente dizer tchau. O que você me diz? Eu acho que também a gente pode abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? E se a gente não conseguir responder todas agora, a gente pode até fazer um podcast respondendo essas perguntas. Teve alguém que perguntou, Cea, eu vou jogar para você o Guga Zord. Desculpa, eu não sei seu nome, eu li que está escrito aqui. Perguntou sobre um paralelo entre Bolsonaro e Fujimori. O que você acha? Pô, eu queria que o Marcos Sorrilha respondesse essa pra gente. Ele é especialista em Peru aqui, gente. Ele que é o cara que conhece tudo do Peru. Mas é um outro contexto, né? Das ditaduras latino-americanas dos anos 60 e 70, né? Eu acho que, em termos assim do... Embora a gente tenha um filhote da ditadura. Que não viveu, mas é saudade daquilo que não vivemos, sabe? Acho que tem uma coisa meio assim. Eu gostaria de de pensar melhor sobre isso, porque eu vejo semelhanças, né? Mas ainda não sei se poderia fazer uma comparação ou uma equiparação entre esses dois casos, né? Até porque, infelizmente, o nosso caso ainda nós estamos vivendo, né? O André Luiz falou que o Bolsonaro parece mais com Chaves. Olha não sei, a polêmica aí. Pode ser, em muitos aspectos. Tem sido uma comparação também muito, muito comum. Apesar de eu achar que é melhor a gente tentar. É um caminho mais seguro comparar o Bolsonaro com os autoritários de direita, para começar. Né, para a gente começar a tentar entender os caminhos que estão sendo seguidos. Não sem abrir mão de fazer paralelos com outros também, né, que estão convivendo ao mesmo tempo. O que mais?
teve algum comentário que a gente passou, que eu tô tentando passar os comentários e Sim, tô com medo de desligar aqui. Mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente falou de quase tudo. A Sheila lembrou aí que o nosso caso está sendo construído. o tempo E que eu a gente está tenho, vivendo, né? eu tenho dito que vai ser um período muito interessante de ser estudado, mas péssimo de viver, né? Infelizmente. Né? E Fujimori era outsider igual o Bolso. Tá, uma característica importante aí que o Arthur trouxe pra gente também. Sim, né? Aí teve um comentário sobre a questão da corrupção, né? E é Sim. interessante como que isso na história política do Brasil, os tenentes dos anos 20, né, no centenário da independência dos 18 do Forte, depois o levante em São Paulo, né? Eles tinham um discurso altamente anticorrupção, de moralização do sistema, né? Quer dizer, e depois isso vai ser o Jânio vai ser eleito no discurso anticorrupção, o Collor vai ser eleito com o discurso de caçador de marajás. Quer dizer, a corrupção no Brasil é uma questão que a gente tem do mundo político, é uma questão muito endêmica do patrimonialismo, de tomar o Estado para fins pessoais. Afinal, eu estou pedindo só uma superintendência, você tem 27, né? Não posso deixar, né, essas coisas parecidas. O patrimonialismo mesmo, tomar o Estado, a gente viu casos de corrupção na história recente da Nova República, envolvendo todos os governos. A gente não pode, não tem o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, o governo Dilma, o governo Bolsonaro. Quer dizer, a gente tem questões de corrupção, só que ele, do ponto de vista discursivo, ele é ressignificado o tempo todo na história política do Brasil. Então nós vamos lutar contra a corrupção, porque nós somos moralmente melhores, nós somos um grupo melhor, então o outro grupo é corrupto. Obviamente que a corrupção é muito ruim, mas não necessariamente esse discurso ele se atua de fato como uma moralidade, como uma prática anticorrupção. Ele é muito mais do ponto de vista discursivo, de você que o corrupto é ruim, obviamente que é ruim, só que não necessariamente eu também não seja corrupto, quer dizer, ou não necessariamente eu não vou me intricar em laços de corrupção, né, para governar ou para tomar benefício próprio nesse patrimonialismo, né, lá do Raimundo Faoro, né, que diz que trabalha muito bem isso, né, essa questão, os donos do poder. Apesar que tem muita gente que torce o nariz, né, por favor. Mas ele tá aí, você quer ler aquilo e fala assim, mas eu não queria que fosse assim, mas não sei. Sim, é lógico, lógico. É um interlocutor até hoje, né? Não perdeu assim a importância. A gente pode discordar, mas é um ponto que a gente Sim, não. Eu acho maravilhoso. É um clássico, com certeza. É um livro que se chama Os Donos do Poder. Vocês encontram fácil por aí. PDF, parágrafos gigantescos. Não é uma leitura muito fácil, mas é muito bom. Eu acho que então é isso, né, cara? A gente tem outras questões para pensar, especialmente o Brasil atualmente, mas fica essa mensagem para que a gente possa observar o que aconteceu, né, na Europa no século XIX, século XX, nos anos 20, nos anos 30, né, e entender o que isso significa naquele contexto europeu. Existem, evidente, muitas outras variáveis aí que são consequências disso que aconteceu ali, lógico, e consequências que a gente vive até hoje, mas que é por isso que a gente tem que conhecer o que aconteceu lá, justamente para entender e dar um significado para isso que nós vivemos atualmente, né? Mas é isso, eu por mim tô super satisfeito aí. Eu acho que tem muitos comentários. Eu queria agradecer a todos vocês. Está dizendo aqui que falta 26 segundos para acabar, cara. Por quê? Cabe uma hora a live, é isso? Acaba uma hora, cara. Falta 20 segundos, já. Fala tchau, falta 17 segundos, 15, cara. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito do fascismo. Espero que a gente entendeu, fui discutir outras coisas. Porque é um papo, né? A gente está batendo um papo aqui, mas a parte que a gente estava querendo mesmo esclarecer, né? E trazer aí Tá acabando. Tchau, cara. Tchau,